Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a esta jornada intelectual. Alguma vez vocês sentiram que o tempo escapa das suas mãos, como areia fina? Ou que as pressões da vida moderna os impedem de encontrar a calma? Hoje vamos conversar com um homem que viveu há 2000 anos, mas que parece nos falar diretamente ao ouvido. Estamos falando de Lúcio Anel Sêneca. Ele não foi um filósofo de Torre de Marfim que vivia isolado do mundo. Foi o homem mais rico do seu tempo e a mão direita do imperador mais poderoso e perigoso de Roma. Viveu no centro do furacão político e, no entanto, pregava a austeridade e a calma. Sua vida é um paradoxo fascinante. Pregou sobre a pobreza enquanto acumulava uma fortuna imensa. Escreveu sobre a clemência enquanto servia a um tirano sanguinário. Mas foi em seus momentos finais que teve que demonstrar se sua filosofia era apenas palavras bonitas ou uma verdadeira armadura para a alma. Hoje vamos desconstruir seu pensamento, não como um dado de enciclopédia, mas como uma caixa de ferramentas essenciais para a vida. Veremos o que o estoicismo romano tem a dizer sobre a gestão do tempo e o controle da raiva e sobre como enfrentar nossa própria mortalidade com a dignidade de um rei. Então preparem-se para questionar como vivem seus dias. Porque, como o próprio Sêneca disse, não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. Vamos descobrir como recuperar nossa vida das garras da distração e do medo. Antes de começar, um breve comentário importante. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vocês veem. Pensem nelas como uma tela e uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas sim um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Sêneca, primeiro devemos entender sua origem. Nasceu em Córdoba, na província romana da Espanha, por volta do ano 4 a.C. Era um provinciano, mas sua família tinha os recursos e a ambição para enviá-lo ao centro do mundo conhecido, a Grande Roma. Desde jovem, Sêneca mostrou uma inclinação voraz pela filosofia. Sentiu-se atraído pelo pitagorismo e depois pelo estoicismo. Seus primeiros mestres ensinaram-no a viver com pouco, a dormir sobre colchões duros e a abster-se de carne. Um ascetismo que quase lhe custou a saúde. Seu pai, que era um retórico pragmático, aconselhou-o a deixar essas práticas extremas. Roma não perdoava os fracos e Sêneca precisava de força para a carreira política. Assim, Lúcio Anel entrou no jogo do poder. Tornou-se advogado e orador e logo sua fama despertou a inveja do imperador Calígula. Conta-se que Calígula quis matá-lo por puro ciúme de sua eloquência. Sêneca se salvou apenas porque alguém disse ao imperador que o jovem advogado estava doente e morreria em breve de qualquer forma. Viver sob a sombra de uma morte iminente marcou seu pensamento para sempre. Mas a morte não chegou por doença. Chegou o exílio. Após um escândalo na corte, o novo imperador Cláudio o desterrou para a ilha da Córcega. Imaginem passar de ser a estrela de Roma a viver numa rocha desolada no meio do mar. Ali passou 8 longos anos. Foi neste exílio que o estoicismo de Sêneca foi posto à prova. Não era teoria de salão. Tinha que consolar a si mesmo e a sua mãe Hélvia. Escreveu cartas consolatórias onde argumentava que o sábio leva seus bens consigo e que o lugar geográfico não importa se a alma é livre. No entanto, Sêneca não era um santo. Também escreveu cartas adulatórias ao imperador suplicando seu regresso. Essa contradição entre o filósofo altivo e o homem desesperado o torna profundamente humano. Nos mostra que a filosofia é um ideal ao qual aspiramos, não um estado permanente. O destino girou de novo. Agripina, a esposa de Cláudio, conseguiu que Sêneca voltasse a Roma, mas não de graça. Sua missão era educar seu filho, um jovem de 12 anos chamado Nero. Sêneca aceitou o desafio de moldar o futuro senhor do mundo, uma tarefa titânica e perigosa. Durante os primeiros 5 anos do reinado de Nero, conhecidos como o Quinquênio Feliz, Sêneca governou o império de facto. Roma prosperou. Impostos foram reduzidos e a justiça foi administrada. Foi a prova de que um filósofo podia ser um estadista competente. Mas o monstro dentro de Nero começou a despertar. O jovem imperador assassinou sua mãe e depois seu meio-irmão. Sêneca, preso na teia de poder, teve que justificar crimes horríveis ou arriscar-se a morrer. Sua filosofia manchou-se com o sangue da política real. Muitos críticos ao longo da história chamaram Sêneca de hipócrita. Como podia falar de virtude enquanto servia a um assassino? Mas talvez devamos vê-lo como um homem tentando frear uma avalanche com as mãos. Sem ele, talvez o reinado de Nero teria sido ainda pior. Finalmente, Sêneca tentou se retirar. Ofereceu toda a sua fortuna ao imperador em troca de paz. Recluiu-se em suas vilas para escrever. Foi neste período final que produziu suas obras-primas, As Cartas a Lucílio, um legado de sabedoria destilada sob a pressão da morte.
Entremos agora no núcleo do seu pensamento. O estoicismo para Sêneca não é reprimir emoções nem se tornar uma estátua, é a arte de alinhar nossa razão com a natureza. É entender o que depende de nós e o que não. Para os estoicos, o universo é um organismo vivo e racional, governado pelo Logos. Nada acontece por acidente. Tudo é parte de uma cadeia causal necessária. A liberdade humana não consiste em mudar os fatos, mas em escolher nossa atitude diante deles. Sêneca nos ensina que o único bem verdadeiro é a virtude. Todo o resto, como a riqueza, a saúde ou a fama, são indiferentes. Podem ser preferíveis sim, mas não são necessários para a felicidade. Um homem pode ser feliz na pobreza e miserável num palácio de ouro. Isso é crucial. Sêneca era imensamente rico. Tinha centenas de mesas de cítricos com patas de marfim. Mas ele afirmava que o sábio não é escravo de sua riqueza, mas seu dono. Se a fortuna se vai, o sábio a deixa ir sem uma lágrima, porque seu tesouro está em sua mente. É uma postura confortável, dirão alguns. É fácil desprezar o dinheiro quando se tem tanto. Sêneca era consciente dessa crítica. Por isso, praticava dias de pobreza voluntária, comendo pouco e vestindo-se de forma áspera, para recordar que não precisava de luxos para sobreviver. Um dos conceitos mais potentes em Sêneca é o manejo do tempo. Em seu tratado Da Brevidade da Vida, ele lança uma bomba intelectual. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida é suficientemente longa se for bem investida? Pensem em como gastamos nosso dia. Em redes sociais, em preocupações inúteis, em agradar a pessoas que não nos importam. Sêneca diz que somos avarentos com nosso dinheiro, mas esbanjadores com nosso tempo, que é a única coisa que realmente não podemos recuperar. Ele chama de ocupados aqueles que preenchem sua agenda para evitar enfrentar a si mesmos. A pessoa que está sempre correndo, que nunca tem um minuto. Para Sêneca, isso não é vida, é simplesmente existir. Viver requer ócio, o ócio filosófico para cultivar a alma. O verdadeiro sábio reivindica cada dia como se fosse uma vida inteira. Sêneca nos convida a fazer uma auditoria do nosso tempo. A quem você deu suas horas? Quanto te sobrou para si mesmo? É uma pergunta incômoda que deveríamos fazer a nós mesmos a cada noite. Passemos a outro tema central, a raiva. Sêneca escreveu um tratado inteiro chamado Sobre a Ira. Para ele, a raiva é uma loucura temporária. Não há provocação que justifique perder a razão. A raiva sempre causa mais dano a quem a sente do que a pessoa que a provocou. Nós nos irritamos porque temos expectativas falsas sobre o mundo. Esperamos que o trânsito flua, que as pessoas sejam amáveis, que nada se quebre. Quando a realidade choca com essa esperança infantil, surge a raiva. A solução é o pessimismo defensivo. Se você sai de casa esperando que alguém te insulte, ou que chova, ou que algo dê errado, quando acontece não te surpreende. Você já havia antecipado. Sêneca nos diz que o sábio nunca diz não pensava que isso aconteceria. O sábio sabe que tudo pode acontecer. Isso conecta com a premeditatio malorum. A premeditação dos males, imaginar o pior que poderia acontecer. Perder seu emprego, sua casa, seus entes queridos, não para te deprimir, mas para te blindar e para valorizar imensamente o que você tem agora mesmo. Sêneca era um mestre da amizade. Em suas cartas a Lucílio, vemos uma relação mentor-aluno cheia de ternura. Aconselha a escolher os amigos com cuidado, mas uma vez escolhidos, confiar neles como em si mesmo. A amizade é uma comunidade de almas. E quanto à adversidade? Aqui Sêneca brilha. Ele nos diz que a má fortuna é um treinamento. Um gladiador não se torna forte lutando contra o ar. Precisa de um oponente digno. A vida nos manda problemas para ver do que somos feitos. Há uma frase sua que ressoa com força. Vi muitos conquistarem cidades e nações, mas muito poucos se conquistarem a si mesmos. O verdadeiro império é o domínio da própria mente. Essa é a única liberdade que nenhum César pode te tirar. Sêneca também aborda o problema da ansiedade. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nossa mente cria cenários catastróficos que raramente ocorrem. Nos torturamos pelo futuro esquecendo de viver o presente. É uma forma de loucura voluntária? A filosofia para ele não é um passatempo, é uma medicina. Se você entra numa escola de filosofia e sai tão contente quanto entrou, algo falhou. A filosofia deve raspar, deve curar, deve doer um pouco ao arrancar os vícios da alma. Agora aprofundemos em seu estilo literário. Sêneca não escreve tratados áridos e sistemáticos como Aristóteles. Ele escreve ensaios, diálogos e cartas. Seu estilo é sentencioso. Dispara frases curtas e contundentes, projetadas para serem memorizadas e repetidas. As cartas a Lucílio são talvez o primeiro exemplo de autoajuda e blogging da história. São pílulas diárias de reflexão. Tratam sobre como lidar com o ruído dos vizinhos, sobre exercício físico, sobre o tratamento aos escravos. Sim, inclusive os escravos. Sêneca teve uma visão humanista avançada para seu tempo.
Dizia que os escravos eram homens iguais a nós, que respiravam o mesmo ar. Embora não tenha advogado pela abolição da escravidão como instituição, pediu que fossem tratados com dignidade e respeito. Algo revolucionário. Mas voltemos à sombra que perseguiu Sêneca, a política. Sua retirada não durou muito. No ano 65 d.C., descobriu-se uma conspiração para matar Nero, a conspiração de Pisão. O nome de Sêneca apareceu na lista de suspeitos. Não sabemos com certeza se foi culpado. Provavelmente sabia dela, mas não participou ativamente. Para Nero, isso foi suficiente. O imperador enviou um centurião à vila de Sêneca com uma ordem simples e terrível: mate-se. Aqui é onde Sêneca teve que atuar sua última e mais importante lição. Estava jantando com sua esposa Paulina e seus amigos. Recebeu a ordem sem pestanejar. Pediu seus testamentos, mas o centurião os negou. Então ele se voltou para seus amigos. Disse-lhes que, já que não podia deixar-lhes dinheiro, lhes deixaria o mais valioso que tinha, o exemplo de sua vida. Seus amigos choravam. Sêneca os repreendeu suavemente. Onde está a vossa filosofia? Onde estava a atitude diante da adversidade que estudamos tantos anos? Todos sabíamos que Nero era cruel, disse ele. Depois de matar sua mãe e seu irmão, a ninguém surpreende que agora mate seu mestre. Com essa frieza analítica, desmontou o drama do momento para convertê-lo em um ato de liberdade racional. O que se seguiu foi uma cena atroz e lenta. Sêneca cortou as veias dos braços e das pernas. Mas como era idoso e sua dieta havia sido frugal, o sangue fluía devagar. A dor era imensa. No entanto, continuou ditando suas últimas reflexões aos seus escribas. Sua esposa Paulina tentou se suicidar com ele por amor. Sêneca não a impediu no início, querendo poupá-la da dor de viver sem ele sob um tirano. Mas os soldados de Nero a salvaram à força. Ela viveu alguns anos mais, pálida como um fantasma. Para acelerar sua morte, Sêneca pediu cicuta, o veneno de Sócrates. Queria emular o mestre grego. Bebeu o veneno, mas seu corpo frio não o absorvia. Finalmente, pediu que o levassem a um banho de vapor quente para se sufocar e deixar o sangue fluir. Suas últimas palavras foram uma oferenda a Júpiter Libertador. Assim morreu Lúcio Aneu Sêneca. Não como uma vítima, mas como o diretor de sua própria obra final. Converteu uma execução num ato de suprema vontade e dignidade estoica. A morte de Sêneca selou sua lenda. Durante séculos foi lido por padres da igreja que acreditavam que ele havia mantido correspondência com São Paulo. Foi admirado por Montaigne, por Erasmo e pelas figuras do Renascimento. Sua influência é incalculável. Mas por que ele nos importa hoje? Vivemos numa era de distração massiva e de ansiedade crônica. Buscamos a felicidade no próximo gadget, no próximo like, no próximo aumento de salário. Sêneca nos grita do passado que estamos procurando no lugar errado. Ele nos ensina que a felicidade é um trabalho interno, que não precisamos de mais coisas, precisamos de menos desejos, que a tranquilidade não vem de controlar o mundo, mas de controlar nossos julgamentos sobre o mundo. É uma mensagem de empoderamento radical. Tomemos sua ideia dos indiferentes preferidos. Você pode ter dinheiro, pode desfrutar de uma boa comida, pode ter sucesso. Não há nada de errado nisso. O errado é quando sua felicidade depende disso. O estoico desfruta do banquete, mas está pronto para o jejum. Isso é libertador. Você não precisa renunciar ao mundo para ser espiritual. Pode estar no mundo, participar da economia e da política, mas sem que o mundo te corrompa. Sêneca é o santo padroeiro dos que têm que viver na complexidade real. Sua visão da morte também é curativa. Vivemos aterrorizados pelo fim. Sêneca nos diz que morremos a cada dia. O tempo que já passou pertence à morte. O dia de ontem já está morto. A morte não é um evento futuro, é um processo contínuo. Se aceitamos isso, cada novo amanhecer é um presente. Um bônus. Não temos direito ao amanhã. Ao entender a fragilidade da vida, a urgência de viver bem o presente se torna inegável. Pare de adiar sua vida. Pare de dizer, farei isso quando me aposentar. Sêneca critica duramente aqueles que passam a vida preparando a vida. Constroem casas para quando forem velhos e economizam para um futuro que talvez não chegue. Enquanto isso, o presente escapa. Viva agora. Faça o certo agora. Abrace a quem você ama agora. Também nos adverte sobre a multidão. Associar-se com a massa é perigoso. Os vícios são contagiosos. Se você se cerca de gente que só valoriza o dinheiro, acabará valorizando o dinheiro. Se você se cerca de gente que reclama, acabará reclamando. Proteja sua mente. Isso não significa isolamento total. Significa ser seletivo. Retire-se em si mesmo, dizia ele frequentemente. Faça amizade com aqueles que te tornam melhor. Sêneca acreditava no poder do ambiente para elevar ou degradar o espírito humano. Outra lição vital é a constância. O problema de muitos é que flutuamos. Hoje queremos ser estoicos, amanhã hedonistas. Sêneca diz que o sinal da sabedoria é querer sempre o mesmo,
A incoerência é o sinal da necessidade. Imaginem ter essa clareza. Saber exatamente quem vocês são e o que valorizam. Não ser uma biruta movida pela opinião pública ou pelas modas. Isso é o que o estoicismo oferece. Uma bússola interna que não se desmagnetiza com as tormentas. É claro que Sêneca não é perfeito. Seus críticos modernos apontam que sua riqueza provinha de empréstimos usurários nas províncias. Que sua cumplicidade com Nero foi imperdoável? É certo. Não devemos idealizar o homem, devemos valorizar as ideias. Talvez suas falhas o tornem mais relevante. Se um homem tão imperfeito, tão preso às tentações do mundo, pôde aspirar à virtude e morrer com dignidade, então nós também podemos. Não precisamos ser sábios perfeitos, apenas progressantes. Progressante, ou proficiens em latim. Esse é o termo que ele usava. Alguém que avança. O estoicismo é um caminho, não uma meta. Cada dia é uma oportunidade para corrigir um erro, para dominar um impulso, para ser um pouco mais livre. Em suas cartas finais, Sêneca fala da velhice como uma beleza rara. Não a vê como um naufrágio, mas como uma época de clareza. Quando as paixões físicas se apagam, a alma pode brilhar com mais força. É o momento de colher os frutos de uma vida de estudo. Ele nos convida a apreciar cada etapa da vida pelo que ela é. Não desejar ser jovem quando somos velhos, nem querer ser adulto quando somos crianças. Aceitar a natureza e seus ciclos. Amar o destino. Amor fati. Voltemos ao conceito de liberdade. Para Sêneca, a liberdade não é política. Você pode ser um escravo e ser livre. Pode ser um imperador e ser um escravo. A liberdade é a ausência de medo. Medo da pobreza, medo da dor, medo da morte. Quem teme a morte nunca fará nada digno de um homem vivo. Esta frase resume sua ética. O medo nos paralisa, nos faz pequenos. Ao olhar a morte nos olhos, tiramos seu poder. A convertemos em uma motivação para viver com intensidade. Sêneca nos deixou há 2 milênios, mas suas palavras estão impressas no DNA do Ocidente. Influenciou o cristianismo, o humanismo e hoje a terapia cognitivo-comportamental. Suas ideias funcionam porque entendem a psicologia humana num nível profundo. Se decidirem ler Sêneca, recomendo começar pelas Cartas a Lucílio ou pelo Tratado da Brevidade da Vida. Não leiam para acumular dados, leiam para dialogar com ele. Sublinhem, discutam, apliquem. Façam com que o texto pulse vida. Imaginem Sêneca em seu estudo, escrevendo à luz de uma vela, sabendo que os guardas de Nero poderiam bater à porta a qualquer momento. E, no entanto, escrevendo sobre a calma. Essa imagem deve nos dar força em nossas próprias crises. Nossas crises hoje não são imperadores loucos. São o estresse financeiro, a solidão, a incerteza laboral. Mas a receita é a mesma. Refúgio na razão, distinção entre o que controlamos e o que não, e a prática da virtude dia a dia. O estoicismo de Sêneca não é uma varinha mágica. Não elimina a dor, mas evita que a dor se converta em sofrimento. A dor é física e inevitável. O sofrimento é mental e opcional. Essa distinção muda tudo. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de Sêneca. Pergunte-se, isso que me preocupa estará aqui dentro de 1 ano? Depende de mim solucioná-lo. Se não depende de mim, não merece minha ansiedade. Solte-o. Recupere seu tempo. Diga não às obrigações que não te agregam. Dedique tempo a ler, a pensar, a estar com seus amigos de verdade. A vida é curta só se você a desperdiça. Torne-a ampla e profunda. A filosofia de Sêneca é um chamado à nobreza. A nos elevarmos acima de nossos instintos mais baixos. A sermos melhores não para receber aplausos, mas porque é o correto. Porque a virtude é sua própria recompensa. Percorremos desde a Córdoba romana até a corte de Nero e, finalmente, ao banho de vapor onde terminou sua vida. Vimos o político e o milionário e o sábio. Um homem complexo para um mundo complexo. Espero que este percurso tenha acendido uma faísca em vocês. Que não vejam Sêneca como uma estátua fria em um museu, mas como um amigo mais velho que quer evitar-lhes sofrimentos desnecessários. Escutem-no! O estoicismo é uma fortaleza e Sêneca é o arquiteto que nos deixou os planos. Agora depende de vocês construírem seu próprio refúgio interior. Pedra a pedra. Pensamento a pensamento. Obrigado por me acompanhar nesta imersão profunda. Se este conteúdo lhes trouxe valor, se os fez pensar, considerem que esse é o melhor pagamento. A filosofia vive quando é compartilhada e discutida. Sou um apaixonado por trazer essas ideias ao presente. Acredito firmemente que as humanidades são mais necessárias do que nunca na era da tecnologia. Precisamos de alma para manejar nossas máquinas. Se querem apoiar este canal e ver mais roteiros como este, já sabem o que fazer. Inscrevam-se e ativem o sininho. Mas, mais importante ainda, deixem-me um comentário. Digam-me que ideia de Sêneca mais os impactou. Vocês são dos que perdem tempo ou dos que o aproveitam? Têm medo da morte ou a veem como parte da vida? Quero lê-los. Até a próxima, Mentes Curiosas.
Lembrem-se da frase do nosso protagonista de hoje: enquanto esperamos viver, a vida passa. Não esperem, vivam!